Amém. Deus é bom, Deus é bom. Nós estamos falando aqui sobre o Deus sem limites. Interessante saber que um Deus sem limites, o Deus do infinito, o Deus das coisas que você tudo pode nele, Ele é o seu Pai. Ele não é como um Deus distante, da qual você presta um sacrifício e vê se Ele aparece. Ele não é um Deus que você apenas ouve falar, lê umas escrituras de forma difícil, com dificuldade de interpretar, mas Ele é o seu Pai. E ultimamente eu tenho sido muito ministrado por essa canção. Tenho usado muito nos meus devocionais para começar a entrar na presença de Deus. Porque foi dessa forma que Jesus nos ensinou a começar a entrar na presença. Quando Ele nos disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, toda a introdução de tudo aquilo de todo o contato que queremos ter com esse Deus Criador, ela começa pela paternidade. Ela começa por esse relacionamento íntimo. É Deus olhando para você e dizendo assim: eu não quero um relacionamento religioso, eu não quero mais um culto, eu não quero mais uma prática aprendida com seus pais. Eu quero ser o seu Pai. Eu quero ser o seu Abba. E por mais que você possa ouvir palavras, por mais que você possa se aprofundar em cursos teológicos, em grandes pregadores, por mais que você venha fazer cursos de hebraico, de grego, para entender o original, Deus sempre vai voltar à essência e vai te chamar: filho, eu quero ser seu Pai. E o Espírito Santo está nos conduzindo hoje a começarmos a mover nos Deus sem limites. Não no Deus que pode fazer coisas sem limites na sua vida, mas um Deus que Ele pode se revelar com uma paternidade sem limites, com uma paternidade incrível, com um relacionamento realmente dependente 100%, em todas as formas, em todos os ambientes, em todos os momentos. E nós já tivemos uma palavra maravilhosa sábado passado, inclusive eu ouvi alguns depoimentos que realmente veio de encontro à necessidade da igreja. Mas hoje Deus quer falar conosco, começando pela carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos com uma só voz repetir esse versículo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Novamente, eu posso naquele que me fortalece. Como um bom papagaio, você fez o negócio certo. Mas eu quero que você vá além disso. Eu quero que você tente assim se expressar de maneira forte, como quem afirmasse isso com uma convicção total no seu interior. Então vamos todos declarar fortemente, dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu quero que você afirme isso para o seu eu interior. Eu quero que você diga isso para o seu inconsciente. Eu quero que você diga isso para a sua alma, com toda a força que há em você, com toda a energia que há em teu ser. Diga: eu posso. Olhe nos olhos da pessoa que você mais ama, que está ao seu lado. Olhe nos olhos dela. Não olhe nos olhos, com muita seriedade, com muita afirmação. Vamos dizer isso: eu posso. Agora feche os seus olhos, feche os seus olhos. Tente lembrar da sua infância, de um momento incrível que você teve na sua infância. Um momento agradável que você teve, talvez no aniversário, talvez numa saída com seus pais. Lembra daquela data? Agora, diga para esse eu interior, cheio de amor, para esse eu interior, cheio de inocência. E vamos declarar: eu posso todas as coisas naquele
que me fortalece. Olhe para mim. Fica tranquilo que eu não estou fazendo nenhuma mandinga. Eu não estou fazendo nenhum lance, uma abdução mental, não tem nada disso. Eu estou querendo trazer um grande significado para um texto, para uma leitura que se tornou chavão, se tornou em várias pessoas um carimbo de tatuagem, como se fosse um amuleto no peito de alguém, se tornou uma frase clichê, e mais uma delas, para entrar no hall de grandes pensadores. Mas eu quero te dizer que antes de tudo isso, é o Espírito Santo nos direcionando no íntimo da nossa alma, a acreditar verdadeiramente que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Você realmente acredita nisso? Preste atenção, eu quero te provocar. Você realmente acredita nisso? Pense na sua derrota. Pense naqueles dias que você estava bad, você estava na pior, você reprovou, você não terminaram o namoro, você estava todo destruído. Naquele dia você tinha certeza de que você podia todas as coisas em Cristo que te fortalece? Esse realmente é um texto que você acorda assim segunda-feira, 6 horas da manhã, num friozinho de 1 grau. Jesus amado. Aí você acorda com aquele pique assim, vou trabalhar, que delícia. Aí você acorda e diz assim, eu posso todas as coisas, yes, em Cristo, que me fortalece. Então eu quero te dizer que essa não é uma simples frase de Facebook. Isso não é uma marca que alguém soltou, uma frase bonitinha. Não. Isso é o próprio Espírito inspirando a sua igreja para dizer, igreja do Senhor Jesus, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Tenha convicção na sua alma, tenha convicção no seu interior. Porque essa verdade, ela precisa se tornar uma rocha inabalável. Quando a verdade de Cristo se torna uma rocha inabalável, pode vir a tempestade, pode vir o vento que for, você pode passar pelo que for, você está sustentado numa rocha que não pode se abalar. E você não vai usar essa frase como um karma, você não vai usar como uma mandinga gospel, você vai usar para lembrar que você é noiva, que você é filho do rei e que você realmente pode todas as coisas nele, por ele, através dele, para ele. Mas quando encaramos a vida no dia a dia, na rotina, no cotidiano, a gente não lembra disso, né? A gente quase não lembra mais desse texto. Quando encaramos a vida, parece que certas coisas nos impedem de viver um Deus sem limites, de viver uma fé sem limites. E eu quero te convidar a pensar nisso. Por que será que na segunda de manhã eu não acordo ciente de que eu posso todas as coisas? Por que será que na correria, no momento da depressão, na angústia, nos confrontos que recebo, nos momentos difíceis, por que será que eu não vivo a plenitude de um Deus que me faz ter todo o poder? Ou seja, todo o poder ele passa também pelo poder emocional, pelo controle de viver aquilo que Deus tem de melhor. O que nos impede desse texto se tornar realidade? E hoje eu quero lhe falar sobre algo que é padrão, chamado crenças limitantes, ou crenças limitadoras. Porque se pensamos num Deus sem limites, obrigado pelo versículo, pode, por favor. Se pensamos então num Deus sem limites, por que é que você tem tantas limitações? Por que é que eu tenho tantas limitações? Por que é que eu não consigo viver a plenitude disso? Porque toda a sua forma existencial e vivencial passa por suas crenças. O que é a crença limitante?
A crença que coloca fronteiras, a crença limitadora. Crença é tudo aquilo que você acredita ser real. Mas, na realidade, ela é apenas uma verdade individual. Ou seja, nós podemos dizer que crença é a sua verdade. É pessoal. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. As pessoas hoje, elas gostam muito de dizer assim: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para isso. Você tem menos horas da pessoa que está do seu lado? O seu relógio, ele corre mais rápido do que o meu? É isso? Ou seja, dizer que não tem tempo é uma grande crença limitante. Todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós acordamos, e cada um acorda em seu horário preferencial, ou obrigatório, com o mesmo saldo na conta. Já deve ter visto aquele videozinho, né, do saldo, da contagem que vai regressiva. Todos nós temos tempo e oportunidades, no que diz respeito a tempo, iguais. Não existe diferenças. Quer ver outra frase que as pessoas gostam de usar? As coisas nunca dão certo para mim. Isso só acontece comigo. São afirmações que acabam se tornando verdades para a pessoa. Aquilo é uma verdade e fica incutida no subconsciente da pessoa. Ela não apenas externiza, ela realmente acredita que as coisas só não dão certo para ela. Eu não tenho jeito para isso. Já viu? Pessoas que dizem assim: eu não tenho jeito para, para dança, para música, eu não tenho jeito para idiomas, eu não tenho jeito para inglês, eu não tenho jeito... Você já deve ter ouvido essa história, talvez você já deve ter falado algumas vezes isso. Não tenho jeito para isso. Irmão, vou chamar o Bruno aqui, o professor de música, e vai dizer que todo mundo tem jeito, desde que se tenha disciplina. É ou não é, Brunão? Pode dar um glória a Deus para dizer que eu estou falando a verdade? Você pode não ter um talento natural, uma predisposição. É óbvio que existe um talento que ele vai além da disciplina, né? Se não fosse assim, Mozart não teria composto a primeira sinfonia lá com 5, 6 anos de idade. Tem gente que fala assim: sou muito velho para isso. Quem te disse isso? Quem te afirmou isso? Eu sou muito velho para entrar numa faculdade. Eu sou muito velho para casar. Minha idade já passou. Quem falou que tem uma idade para casar, cara? Eu sou muito velho para conseguir isso, para conseguir aquilo. Crenças limitantes. Verdades individuais que te bloqueiam, que te impedem de viver uma vida sem limites, que te impedem de conhecer um Pai sem limites. São verdades que você cria, são fronteiras que você mesmo coloca, estabelece, e que elas acabam se tornando intransponíveis. Ela acaba se tornando algo real. Ela sai do virtual e ela se torna real, porque você realmente acredita naquilo. E você afirmou tanto para a sua mente, para o seu interior, que aquilo se tornou real. Nós entendemos que existe todo um processo aqui de poder da palavra, de fé, de crença. Vai ter um monte de coisa, meu irmão. Vai virando um balaio de gato. Pensa numa salada. Cada vez que você solta frases como essa. Glória a Deus que o Espírito Santo está falando conosco. E hoje nós vamos pensar 2, 3 vezes antes de falar essas bobagens, não é? Existem pelo menos 3 tipos de crenças limitantes. Olha só, eu vou passar rapidamente o conteúdo para você absorver. A primeira crença limitante muito comum são as crenças hereditárias. Aquelas que vêm de pais para filhos, normalmente, talvez de avós, de tios. Representa aquilo que o indivíduo observa nos pais, aquilo que ele cresceu ouvindo. Já ouviu aquelas frases tipo assim: você não faz nada direito. O pai fala: você deixa tudo pela metade. Aí vai a mãe e diz assim: você precisa seguir o exemplo do seu irmão. Crenças limitantes. Quem falou que você realmente precisa seguir o exemplo do seu irmão? Quer dizer que se ele se jogar na ponte e você decidir se matar amanhã, você também vai se matar?
É muito bom você ter um irmão como referência e poder aprender e pegar as coisas boas dele. É óbvio, todos nós. Quem dera só tivéssemos bons irmãos mais velhos para poder servir de referência, não é? Mas são crenças que você vai ouvindo e daí vai tantas frases. Já viu aquele tio xarope endemoniado que diz assim: esse menino aí nunca vai ser nada na vida, isso aí não vai dar nada na vida. Hã? Não dá vontade de falar para trás de mim, Satanás? Eu sei que a maioria de nós, aliás, todos nós, recebemos, na nossa infância, frases iguais ou parecidas. Frases que eram estabelecidas como crenças, que na realidade não são reais, nunca foram reais. E elas se tornaram obstáculos em nossa vida, porque você foi recebendo aquela informação e alimentando aquilo como verdade. O segundo aspecto das crenças limitantes são as crenças sociais, as crendices populares, que são impostas pela sociedade de forma geral ou pela mídia. Quer ver um exemplo bem na lata assim? O mundo, ele diz que você só vai ser aceito pela sociedade, você só vai se sentir bem se você for magro, não é? O mundo não coloca isso de certa forma, a mídia, a sociedade acha que tem que ter um padrão de beleza. E aí, é difícil você entender o padrão natural de beleza, porque aquelas modelos assim, top model, que vivem em passarelas, elas ficam abaixo da linha de pobreza, né? Elas tipo começam a sair do estágio de ser magro para um estágio pele e osso, anoréxico. E tipo, quem que estabelece esses padrões? Será que é São Paulo Fashion Week? Ou o que é? Sabe, quem disse que precisa realmente de um determinado peso, X quilogramas, para você ser aceito, ser bem visto, ser amado, ser reconhecido ou reconhecida? São padrões que a sociedade, de certa forma, impõe. Crenças limitantes. Os ricos são mais felizes. Precisa de dinheiro para ter felicidade. No Brasil, só quem faz coisa errada é que prospera. Quem nunca ouviu isso, né? Quem faz coisa errada é que consegue subir na vida. E por aí vai, um monte de crendices populares. E você, quando ouve ou quando fala, você de certa forma aceita. Entenda quando eu digo ouvir. Não ouvir essas rodas de conversa e deixa pra lá, dane-se. Não é disso. É de você ouvir e realmente, é mesmo, né? É verdade, né? Já viu aquelas rodas, todo mundo tá falando e tem sempre um que só fica assim, né? Tipo aquele bonequinho, cachorrinho, né? De taxista, né? Que você está declarando para o seu interior que você crê naquilo. E o terceiro aspecto das crenças limitantes são as crenças pessoais. As crenças criadas a partir da sua experiência, das vivências individuais. Cada um tem as suas crenças pessoais. Cada um tem o seu pensamento próprio. As crenças, elas são, na realidade, pensamentos do seu inconsciente, do seu subconsciente. Portanto, toda vez que vier uma crença limitante, você precisa trazer à tona uma análise profunda. Será que isso realmente é assim? Será que isso é mesmo verdade? Será que isso realmente funciona dessa forma? Eu sei que cada um aqui tem suas experiências pessoais, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar agora um nome para a sua maior limitação, que nome seria esse? Não precisa falar em voz alta, não precisa falar para ninguém que está do seu lado, calma, fica tranquilo. Mas eu gostaria que você trouxesse à mente agora. O que mais te bloqueia? O que para você, nas suas experiências, seja de crenças hereditárias, seja a sociedade te impõe, ou seja as suas interpretações pessoais da vida, o que te bloqueia que é virtual? Que não é de fato aquilo?
O quê? Vamos, faça esse exercício. Traga para a prática. O que hoje te paralisa? O que te bloqueia? O que te limita? O que te impede hoje de viver algo sobrenatural? Realmente sem limites. Eu quero trazer aqui um exemplo bíblico de um dos maiores profetas de todos os tempos. O profeta Elias. O profeta Elias, ele foi o cara. Ele foi o cara, ele realizou dezenas de milagres. Ele foi um homem muito corajoso, muito ousado em Deus. Ele foi um cara tão relevante que todo o povo de Israel, eles aguardavam a profecia de que viria um segundo Elias. E essa profecia veio se cumprir na vida de João Batista, que segundo a Bíblia foi o maior de todos os homens que passaram na terra, foi o maior profeta. E João Batista ele era conhecido por ser o segundo Elias. Nada a ver com reencarnação, mas no estilo, na vivência, no jeito, na ousadia, na coragem. Era como se a mesma unção que estava sobre a vida de Elias passasse então a habitar na vida de João Batista. Elias foi o cara. Eu não sei se você já estudou, se já leu a história de Elias, mas ele era tão impressionante que Deus quis trazer um jugo sobre Israel. Elias abriu a boca, profetizou e disse assim: a partir de hoje sobre essa terra não cairá mais uma gota de água. E por 3 anos e meio a terra de Israel não recebeu uma gota de água sequer. Você já pensou se levanta um profeta desse aqui em Joinville? Tem que ser de Deus mesmo, é para não cair água em Joinville, ó. Rapaz. Mas para um povo que vivia necessariamente da agricultura, era muito mais do que uma simples chuva, o bem-estar, envolvia toda a economia, todo o comércio, enfim. Por 3 anos e meio a terra não choveu, e quando Elias falou, prepara, porque Deus vai mandar chuva, pá, a chuva veio. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que fazer um propósito com Deus, ir para um canto, e Deus fala assim, fica tranquilo que eu vou te sustentar. Eu vou mandar um pássaro pegar uma carne boa e te levar para você comer. Ser alimentado por corvos. Você tem noção do que era Elias, cara? Elias chegou na casa da viúva que não tinha nada, estava esperando para morrer, tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ele falou assim, ó, o que você tem aí antes de você morrer, prepara um troço, um negócio aí para mim. Cara, Elias era o cara. Ele teve tanta coragem, velho. Sério, acho que nenhum de nós teria essa coragem. A mulher estava para morrer, mano. Era viúva, não tinha nada. O último alimento dela, o cara diz assim, ó, pega o que você tem e me dá, que eu estou com fome. E aí Deus opera aquele milagre, você já deve conhecer, ele multiplica o azeite, ele multiplica a farinha. E logo depois disso, Elias experimentou talvez, ele teve ali uma das maiores experiências dele, das mais incríveis. O filho daquela viúva morreu. E aí Deus diz assim, a morte, ei, existe uma verdade mais absoluta que a morte? Existe uma crença mais concreta que a morte? Qual é o dito popular que é um dito correto? A única certeza que nós temos é que um dia vamos... É como se Elias falasse assim, a verdade que é única e absoluta não é suficiente para parar o meu Deus. Esse menino vai ser ressuscitado agora. Velho, ele ressuscitou o filho da viúva. É uma experiência muito louca, eu não sei se você consegue compreender isso. Hoje a gente lendo as escrituras e depois que Cristo ressuscitou, fica até uma coisa assim, ressuscitou. Mano,
Ele superou a última das fronteiras, a mais incrível delas, a da morte. A grande certeza de todo ser humano. Ele disse assim: essa fronteira não é limite para o meu Deus. É como se Elias declarasse para ele mesmo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você realmente entende a essência desse verso, nem a morte pode te parar. Elias chegou no ápice da experiência dele, em que se levantou profetas de um Deus chamado Baal. E esses profetas, esses religiosos, eles afrontavam o Deus verdadeiro, eles afrontavam o Deus de Israel. E aí, depois de uma série de milagres, Elias, ele não estava apenas ungido, ele estava motivado. Ele estava com a autoestima lá no teto. Ele estava dizendo assim: cara, eu sou o cara, Deus me chamou para ser o cara. Pô, Adão foi fichinha, cara. Pai da fé, Abraão, que nada, velho. Tudo vai mudar depois de mim. Ele estava tipo assim, no ápice. E falou: quem são esses caras que estão afrontando o Deus de Israel? Vamos todos lá para um determinado monte. Faça sacrifício para o seu Deus. O Deus que derramar fogo dos céus. Esse é o verdadeiro Deus. Você conhece a história? Ele começou a judiar dos caras. Ele começou a zoar. Faz mais barulho. Talvez o teu Deus aí não está ouvindo. Talvez ele seja meio surdo. Talvez ele não passou um cotonete direito. Faz um barulho maior. Toca mais música. Vai lá, vai lá. Cara, ele começou a zoar os caras. Ele estava assim tão cheio. Ele estava tão cheio não apenas de unção, mas de autoconfiança, que ele disse assim: o meu Deus vai derramar fogo no altar. Mas ele não vai simplesmente derramar fogo sobre esse animal que foi sacrificado. Ele vai derramar fogo sobre um altar molhado. Então traga uns baldes de água, enche de água. Cara, fala sério. Eu estou te contando isso para você tentar imaginar aquele cenário. E você sabe da história, Elias passou por isso. Deus derramou fogo dos céus, Deus ouviu o clamor de Elias e envergonhou não apenas os profetas de Baal, mas envergonhou todos aqueles que serviam a outros deuses. O nome de Deus foi exaltado. Uau, que demais! E aí, o próximo capítulo, o próximo episódio, provavelmente no dia seguinte, o rei Acabe, com a sua esposa chamada Jezabel, não gostaram dessa história? Jezabel disse assim: vou mandar matar esse cara, que exterminou 450 profetas do meu Deus. A Bíblia diz que depois desse evento, assim, do ápice ministerial da vida de Elias, a Bíblia diz que algo paralisou Elias. Mano, preste atenção, é por isso que eu estou te contando isso, é por isso que eu estou trazendo essa ilustração, para você tentar se inserir nesse contexto, nessa história. Pensa, cara, existia aí realmente algo capaz de parar um homem desse? Foi na sequência. A Bíblia diz que ele ficou paralisado. Ele encontrou finalmente uma fronteira, uma barreira, algo que o impedisse de fazer qualquer outra coisa. Ele foi ameaçado por Jezabel, ele foi ameaçado por Acabe. E então Elias fugiu para o deserto, com medo. Elias ficou com medo. Porque o medo, todas as vezes que ele entra na nossa vida, ele nos bloqueia, ele nos paralisa, ele cria fronteiras, ele cria limites. E se você deseja realmente conhecer um Deus sem limites, você precisa primeiro conhecer os seus próprios medos. O que te paralisa? Quais são os seus medos? Você tem medo de não ser aceito? Você tem medo de não ser aprovado? Você tem medo de não ser o melhor? Você tem medo de não ser reconhecido? Você tem medo da morte? Você tem medo do amanhã? Você tem medo da crise? Você tem medo do desemprego? Você tem medo das ameaças do seu patrão?
Você tem medo do ambiente familiar? O que te paralisa? O que te gera medo? O medo é uma das maiores ferramentas do diabo. Sempre foi, desde a criação, desde o início dos tempos. E hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para sermos ministrados por aquilo que Ele quer nos falar a respeito do seu Pai, do meu Pai, um Deus que é sem limites. Mas para experimentarmos esse Deus sem limites, nós precisamos eliminar os nossos limites internos, virtuais, as nossas crenças limitantes, aquilo que te paralisa, aquilo que te bloqueia, que não é real. Veja, em 1 Reis está descrito, Elias teve medo, então ele fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Ele falou assim: olha, chegou a minha hora, eu acho que eu vou morrer, e eu não quero que o meu servo morra comigo. Então ele deixou o servo numa cidade e fugiu para o deserto. O versículo 4: e entrou no deserto, caminhando um dia, ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive, Senhor, o bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Meu Deus. Depois de viver o clímax, o ápice ministerial, o ápice de carreira, o ápice profissional, o ápice da sua vivência, do seu propósito, ele experimentou no dia seguinte o pior dos sentimentos. Ele teve uma crise de medo que o paralisou, e não apenas o bloqueou, não apenas criou fronteiras dentro de si, mas ele desejou a morte. Cara, ele entrou em depressão profunda da noite para o dia. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do poder do medo? Por quanto tempo você vai ignorar isso na sua vida? Por quanto tempo você vai falar que existe um Deus infinito, um Deus sem limite, e você não vai viver a plenitude desse Deus sem limite? Por quanto tempo você vai se permitir? Vai ter as suas afirmações, suas crendices, as crenças que te limitam, as crenças que te paralisam? Por quanto tempo você vai se deixar ser movido pelo medo? De certa forma, essa história nos fortalece, porque você vê, se o maior profeta de Israel do Antigo Testamento, o maior deles, se até esse cara teve medo, de certa forma ameniza. Mas o que Cristo quer nos mostrar, Ele quer nos ensinar que existem coisas capazes de impedir o agir sem limites de Deus. E uma das coisas principais é o medo. Portanto, agora, nesse momento, eu quero te desafiar. Eu quero que você olhe para dentro de si. O Espírito Santo me conduziu e tem me conduzido cada vez mais a trazer aqui para esse altar e trazer para esse corpo que se reúne aqui a prática daquilo que recebemos. Porque já ouvimos muitas boas mensagens, já ouvimos muitas boas palavras, e quantas coisas você realmente tem praticado? Quantas coisas realmente tem transformado a sua vivência? Então é hora de você se confrontar. É hora de você dar um basta para suas limitações, para suas crenças populares. É hora de você abraçar o seu sonho e dizer assim: eu a partir de hoje vou viver um Deus que realmente me faz ter todas as coisas nele, todas as coisas que eu preciso, que já estão separadas dos lugares celestiais para mim. Portanto, eu te desafio agora. Eu te faço uma primeira pergunta. E antes de você dar a resposta para si mesmo, eu quero realmente te desafiar. Pega o seu celular, abre um bloco de notas. Algumas pessoas já estão anotando, eu vejo algumas pessoas com papel, caneta na mão, outras já com o celular marcando referências e algumas frases.
Mas eu gostaria que, se possível, todos, imagino que todos tenham um bloco de notas, se não tem, manda uma mensagem para o seu número mesmo, para ficar registrado. Ou talvez você pode mandar uma mensagem para a pessoa que você mais ama. Eu quero que você escreva, porque você vai tirar do subconsciente e você vai trazer para a realidade. Olhe para você, para dentro de você, o mais íntimo de você. E responda: qual é o seu maior medo? Detalhe pelo menos um aspecto, pelo menos uma representação desse medo. Qual é o seu maior medo? Agora eu gostaria que você escrevesse abaixo, nesse momento da sua vida, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Nesse momento. Não importa se é um sonho que você pretende alcançar em 2017 ou em 2027. Eu não vou pedir para você colocar prazos, fique tranquilo. Embora seria muito bom se você em casa colocasse prazo a esses sonhos. Ou a este sonho, o maior sonho. Agora, me responda. Que forças que existem dentro de você, que você reconhece, que estão impedindo de você alcançar estes sonhos? Quais são as crenças? Talvez alguns aqui não são movidos pelo medo, mas por um processo de autoconfiança, talvez por vergonha, talvez por aceitação. O que realmente tem te impedido? Qual é a força que está te bloqueando? Até aqui ela tem sido uma fronteira. Ela é como uma barreira que impede de você viver esse sonho, impede de você realizar esse sonho. E outros mais. E agora vem a pergunta-chave. O que é que você ganha em manter essa crença para si mesmo? Faz esse cálculo. O que você ganha em manter essa verdade virtual? Essa crença limitante, o que você ganha com ela? Tem algumas pessoas já viajando e já pensando: uau, eu consigo imaginar o que eu ganharia se eu não tivesse ela. Eu consigo imaginar como eu me sentiria mais livre de mim mesmo. Como eu me sentiria mais vencedor. Como eu me sentiria melhor. A maioria de nós temos medo, temos planos, temos crenças. Todos nós temos crenças limitantes. Todos nós, sem exceção, temos crenças limitantes. Todos nós temos algum tipo de medo, em algum grau de medo. Todos nós, todos nós. Para quem já assistiu aquele filmezinho, acho que é da Disney, né? Da mente divertidamente, sabe que já nasce em nós. O medo já nasce em nós. O receio para algumas coisas. E em alguns casos, principalmente no aspecto físico, o medo ele nos protege, né? Quando você tem medo de altura, é porque a tua mente está dando um recado para o seu corpo. Risco de morte, risco de morte, risco de morte. E aí aquele bonequinho lá dentro soa aquele alarme lá dentro. Vai deixando tudo confuso, né? Pode salvar isso que você fez, esse bloco de notas. Se é uma mensagem, pode enviar. O medo, ele nos paralisa. É incrível que quando nós estudamos a mente humana, o caráter, o aspecto, o comportamento humano, nós vemos o quanto Deus foi real, o quanto Deus nos revelou tudo na Bíblia.
porque agora vem a cura para a nossa alma. Todos nós temos medo, uns mais, uns menos, uns em determinados aspectos, outros em outros aspectos. Talvez a pessoa que está do seu lado, se você contar para ela qual é o seu maior medo, talvez ela vai rir da sua cara. Sério, tu tem medo disso? Isso é muito pessoal, por isso que eu não quero expor ninguém. Todos nós temos em algum grau, mas ouça, não deixe mais a partir de hoje o medo impedir você de realizar os seus sonhos. Não deixe mais a partir de hoje o medo te paralisar, o medo impedir de você conhecer um Deus sem limites. Existe um antídoto para o medo, existe um remédio para o medo. Ele passa pelo processo do que você fez de autorreconhecimento, sim. E tudo que nós fizemos, ele parte também de um princípio espiritual. Mas ouça, a Bíblia é clara. O antídoto do medo se chama o amor de Cristo Jesus em nós. Glória a Deus. Livro de 1 João, no capítulo 4, verso 18, diz assim: o perfeito amor lança fora qualquer tipo, não importa o grau, lança fora todo medo. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus por causa disso? Se o medo tem te paralisado, eu te convido a vivenciar o amor de Cristo Jesus. Se você reconhece que tem alguns medos que aqui tem te bloqueado, tem te impedido de crescer em Deus, impedido de crescer profissionalmente, impedido de crescer emocionalmente, impedido de se relacionar. Se o medo te trava, eu te convido a experimentar o amor em Cristo Jesus. Porque quando o medo nos trava, Cristo Jesus vem e sopra no teu espírito: eu quero te impulsionar, filho. Eu quero te levar do ponto A para o ponto B. Eu quero fazer com que você realize os seus sonhos da forma mais rápida possível, da melhor forma possível. Por isso o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer que a partir de hoje Deus quer te levar a conhecer o Pai sem limites. Ele quer te levar a vivenciar um evangelho de boas novas, um evangelho da graça e do reino sem limites. Deus, Ele te chamou para viver uma vida sem medos, não uma vida travada na realidade e crenças populares, mas uma vida plena no amor, no amor, no amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo, lança fora as dores. Aleluia!